Tá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem no ambiente hospitalar. Desde a antiguidade, a enfermagem, através dos cuidados realizados, tenta reduzir ao máximo a exposição do paciente a meios que possam fazer com que este adquira uma infecção no ambiente hospitalar. Lá quando a gente falou da Florence, da Ana Nery, a gente deixou muito bem claro, né? Na verdade, quando a gente começou a falar lá desde a antiguidade, se tiver alguém querendo entrar para participar, vocês me avisam, é porque quando eu compartilho a tela com vocês, eu não consigo ver mais. E aí meu telefone está aqui do lado para eu ver os participantes, mas aí se eu ficar olhando para ele, eu não consigo dar aula para vocês, tá bom? Aí só me avisa, professora, tem alguém querendo entrar, que eu vou lá e aceito, tá? Por favor. Então, assim, a gente viu que desde a antiguidade, desde a época lá dos albergues, né, que nem existia hospital, nem se falava assim em cuidado de enfermagem, como sendo cuidado de enfermagem, mas eles já existiam, né? Sendo feito por pessoas que muitas vezes eram consideradas como ou dois grupos, né? Depois da Florence, na época da Florence, ou era um grupo das mulheres religiosas, ou era um grupo das prostitutas ou dos que não tinham nada com a vida, né? Essa exposição do paciente, ela é real e ela existe desde mesmo da antiguidade. E aí, na época da Florence, ela conseguiu perceber com o seu olhar diferenciado essa questão da infecção hospitalar, né? Quem assistiu o vídeo lá, quem fez a resenha. Deixa eu até anotar um negócio bem aqui que eu quero falar com vocês depois. Quem assistiu o vídeo e fez a resenha, viu que ela, com o olhar dela apurado, percebeu que as infecções hospitalares, né, que na verdade eram umas tendas que eram vistas como hospital naquela época, eles aconteciam por conta de alguns fatores. Fatores ambientais, fatores que mais estavam relacionados com o ambiente e não mesmo com o paciente em si. Por exemplo, o paciente morria mais por falta de limpeza, por falta de uma alimentação, por falta de iluminação, por falta de oxigênio, né? Falta de ar que circulasse, e não mesmo mais por conta dos ferimentos. Então, naquela época, a infecção hospitalar acontecia mais por conta desses fatores. E aí, existe uma grande diferença, existe a infecção hospitalar e a infecção comunitária, tá? A infecção hospitalar é aquela que não estava presente no indivíduo quando ele se internou. O paciente chegou lá e essa infecção ela não existia, tá? E a infecção comunitária é aquela que o paciente já chega com ela, tá? E aí, com o decorrer, ela acaba aparecendo, os sintomas aparecendo durante essa internação. Ou seja, estava incubado e acaba que essa infecção acaba aparecendo. Um tipo bem característico é a pneumonia, tá? Pneumonia comunitária. Um tipo de pneumonia que o paciente se interna por um quadro e depois ela acaba aparecendo. Tá? E aí percebe-se com estudos que várias pessoas daquele mesmo local estavam com aquele tipo de pneumonia. Aí é uma infecção comunitária, tá? Conceito de infecção hospitalar. Segundo o Ministério da Saúde, pela portaria número 930 de 27 de agosto de 1992, no anexo 2, a infecção hospitalar ela é qualquer infecção adquirida após a internação do paciente e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. O Ministério da Saúde, ao longo, a gente vai ver um pouquinho da história da questão da infecção hospitalar. E assim, o Brasil, como sempre, né, tardiamente conseguiu aí ter os seus méritos para minimizar essa questão da infecção hospitalar bem mais tarde do que outros países. A infecção hospitalar é uma síndrome infecciosa, ou seja, uma infecção, tá? Que o indivíduo adquire após a sua hospitalização ou realização de procedimentos ambulatorial.
Alguns procedimentos ambulatoriais que podem levar o paciente depois a estar apresentando essa infecção hospitalar, pode ser um cateterismo, tá? Cateterismo vesical, pode ser retirada de algum procedimento para retirada de punção, para retirada de algum cisto na mama, esses procedimentos ambulatoriais que são realizados. Um bem característico também é a ressonância magnética, que utiliza contraste, tá? Aí pode ser que o paciente apresente depois algum sintoma e ele pode ser uma infecção hospitalar. A manifestação da infecção hospitalar pode ocorrer após a alta, desde que esteja relacionada com algum procedimento realizado durante a internação desse paciente ou a ida desse paciente no ambiente hospitalar para realizar algum desses procedimentos ambulatoriais. Aqui. Então, a infecção hospitalar ela pode acontecer desde a admissão do paciente, tá? Até no ambiente hospitalar, o tempo que ele ficar ali dentro do ambiente hospitalar, e até 7 dias após a alta. Então, se o paciente começa a apresentar quadro clínico de infecção hospitalar, febre ou algum dos sintomas de infecção, tá? Até 7 dias após a alta, se investiga para ver se não era uma infecção hospitalar, tá bom? Ou se é uma complicação do procedimento que ele fez ou se é uma infecção hospitalar. As bactérias que provocam... Deixa eu só aumentar aqui. As bactérias que provocam a infecção hospitalar não são necessariamente mais perigosas que a de outros ambientes. Mas em um paciente internado, cujo estado de saúde já está comprometido, elas podem sim ser mais prejudiciais, aumentando o tempo necessário para a recuperação, elevando os custos de tratamento e, em casos mais graves, até mesmo levando o indivíduo à morte. Por isso, todo cuidado é pouco, tá? E ao longo dos anos, gente, as bactérias dentro do ambiente hospitalar têm ficado cada vez mais resistentes, tá? Por conta dessa exposição. Tipo assim, do mesmo jeito que um vírus ele pode mutar, um mosquito, como o mosquito da dengue muta, era só da dengue, agora já é chikungunya, não sei o que, do mesmo jeito as bactérias estão fazendo isso. Elas estão conseguindo ficar bem resistente a diversas medicações que antigamente elas eram sensíveis. Então é muito preocupante essa questão da infecção hospitalar, tá? Principalmente para o paciente crítico, porque o paciente crítico ele já está com o sistema imunológico ruim. Então acaba que ele fica muito comprometido. Tipo, o prognóstico dele é ruim, porque para ele apresentar uma complicação de 100%, ele tem 95%, tá? De chance. Os modos de transmissão. Pode ser pelo contato direto, tá? Da mão da gente com o paciente, do contato pele a pele, né, com o paciente. Pode ser pelo contato indireto, de algum instrumental ou algum objeto, a cama, o criado mudo do lado, tá? Pode ser por gotículas, né? O espirro, a gripe, né? A meningite, a rubéola, a cachumba, tá? Ou pode ser através da via aérea das gotículas, né? De saliva expelida pelo paciente, que no caso o Covid-19, a tuberculose e aí várias outras, tá bom? As doenças infecto-contagiosas. Mais ou menos acontece nesse fluxo. Tem uma fonte de infecção, ou seja, no ambiente hospitalar já tem várias bactérias que já são próprias ali daquele ambiente. Elas já, por mais que você use todos os antissépticos e tudo, elas são próprias ali daquele ambiente. E aí já deixa um alerta, né? Pra gente já ficar mais atento nesse sentido. Já existe essa fonte de infecção, né? E aí vai aparecer o hospedeiro susceptível, né? Que é o paciente que vai estar chegando lá. E aí vai acontecer o meio de transmissão, que pode ser ele por gotículas, por aerosol, né? Desculpa. O hospedeiro susceptível,
ele vai estar vulnerável, hospitalizado. E aí esse contato com essas gotículas, aerosol, e pelo meio de transmissão, que o meio de transmissão somos nós, na maioria das vezes, as nossas mãos, nós os funcionários, os objetos que a gente manuseia, faz com que esse paciente acabe adquirindo uma doença infecto-contagiosa dentro do ambiente hospitalar, ou uma infecção hospitalar, tá? Na grande maioria das vezes. Então, assim, esse fluxo de fonte de infecção, hospedeiro, né, o meio de transmissão, eles são bem vistos quando vocês forem fazer biossegurança, matéria de biossegurança, tá? Que vocês vão ver lá precaução padrão, precaução de aerosol, precaução de gotículas, tá? Vai ficar bem explícito lá quando vocês forem ter essa disciplina, tá? E é muito importante para que a gente previna a infecção hospitalar, tá? A enfermagem na prevenção da infecção hospitalar. A enfermagem ganha visibilidade não só por ser a categoria com maior número de trabalhadores, mas por permanecer 24 horas ao lado do paciente, por estar presente em todos os serviços de saúde nos diferentes níveis assistenciais, além de executar funções burocráticas de controle de infecção hospitalar e atuar no ensino e pesquisa. Então, a enfermagem, a gente vai ver lá quando começar a ver a história, que a enfermagem foi a precursora da questão da prevenção da infecção hospitalar, né? E até hoje, quem está na frente mesmo é a enfermagem, 24 horas com o paciente. Às vezes o médico vai lá, passa visita, conversa com o paciente, ele não passa 10 minutos com o paciente. Quem passa mesmo de verdade é a enfermagem. Então, quando acontece algum caso de infecção hospitalar, quem é mais cobrado é a enfermagem, tá? Porque vocês vão ver isso. Tudo que acontecer é culpa da enfermagem. A torre de Pisa caiu. É culpa da enfermagem, tá? Então, assim, a maioria das vezes, tudo que acontecer é culpa da enfermagem. História da luta pela prevenção da infecção hospitalar. Olha lá, iniciou-se lá com quem? Com a Florence, né? Florence Nightingale. Importância das condições sanitárias dos hospitais e dos cuidados nas complicações do pós-operatório. Tá vendo como que a enfermagem é importante, por mais que não tenha sido ela que fez tudo isso, a maioria que a gente vai ver daqui para frente da história, mas se não fosse o olhar da Florence naquela época, talvez essa prevenção contra a infecção hospitalar teria demorado mais anos para acontecer, né? Porque a gente viu lá que a Guerra da Crimeia foi em 1852, 3, 4, 6, por ali, né? Começou-se as batalhas. Então, assim, até 56, né? Olha quantos anos ainda demorou para que se pudesse surgir a bacteriologia. Só surgiu em 1861, né? Com Louis Pasteur. Ele introduziu os termos de anaeróbico e aeróbico, ou seja, uma bactéria que a bactéria que ela respira pelo oxigênio e a outra não, tá? Anaeróbico e aeróbico. Então, a bacteriologia teve rumo científico em 1861. Então, com certeza, isso foi um reflexo daquilo que a Florence viu. E aí, esse médico, né, começou a olhar realmente, olha, isso aqui, vamos ver aqui, começou a analisar, né? E ver que tinham bactérias que eram diferenciadas uma da outra, tá? Em 1867, Joseph Lister introduziu os antissépticos, né? Os antissépticos lá, alcoólicos, para que pudesse lavar as mãos e estar evitando que essas bactérias pudessem estar contaminando o paciente e até o profissional. Em 1890, William Hausert introduziu as luvas, né? As luvas de procedimento, para que pudesse estar minimizando esse contato, né? De exposição. Em 1897, o Jones ele introduziu o uso das máscaras, né? Para que a gente pudesse estar se prevenindo de infecções e também os próprios pacientes prevenindo contaminar outros. Porque se eu tenho um paciente que está com tuberculose e eu coloco uma máscara nele, eu diminuo a chance de contágio, né? Para outro paciente. Então, introduziu-se o uso das máscaras. Em 1930, foi o surgimento da penicilina. Foi o auge da medicina, tá? Em 1930, a penicilina ela veio, ela é um antibiótico de amplo aspecto, que a gente chama. Ou seja, ela consegue atingir
uma gama de bactérias, tá? Então, o surgimento da penicilina foi o auge da medicina, né? Da diminuição de mortes, dessas infecções. Porém, em 1950, ocorreu uma nova era das infecções hospitalares, ou seja, o surgimento dessas bactérias resistentes. Alguma coisa aconteceu para essas bactérias ficarem resistentes, tá? Que seja para uma medicação só, ou que seja mesmo resistente dentro do ambiente hospitalar para que elas pudessem morrer. Ou seja, eu tenho só esse antisséptico, ele só não está conseguindo fazer a desinfecção da forma correta. Então a gente tem que procurar outras tecnologias, outros antissépticos para que possam estar fazendo essa desinfecção hospitalar, para que possa estar matando o maior número dessas bactérias que são resistentes. Em 1958, teve a criação da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Sob a recomendação da AHA, que é a American Hospital Association. Deixa eu falar aqui para vocês. Aí a gente vê que não foi no Brasil, né? Tipo, ainda não chegou no Brasil. Desculpa. Não chegou no Brasil. Olha, 1958. Só em 1963 houve a criação da primeira CCIH no Brasil, que foi no Rio Grande do Sul, no Hospital Ernesto, tá? Ernesto Dornelles. Então, somente depois desses 5 anos dessa comissão, né, americana aí, que criou-se a primeira CCIH no Brasil. Em 1976, 13 anos depois, o INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, obrigou os hospitais a constituírem a CCIH dentro dos hospitais. A gente sabe que o INPS ele era um órgão que ele atendia algumas classes, né? Algumas classes de profissionais. Ele não era igual o SUS, todo mundo tinha direito. Então, mas todo hospital que era pertencente ao INPS, ele tinha obrigação de constituir a CCIH para o controle dessa infecção hospitalar. Em 1980, o mestre Wenzel, ele fundou a Sociedade de Epidemiologia. Em 1983, pela portaria 196 do Ministério da Saúde, foi obrigatório a ter a CCIH, porque até então não era obrigatório. Eles mandavam, mas não tinha nada que tivesse como punição para quem não fizesse, né? Em 1985, com a notícia da morte do presidente Tancredo Neves, que foi uma suspeita de infecção hospitalar, foi-se criado, aí falou assim, morreu o presidente, infecção hospitalar, vamos ter que dar um jeito nesse negócio, né? Tá ficando grave demais, sério demais. E aí criou-se um manual de controle de infecção hospitalar. Aí a CCIH, agora ele já tinha um manual, tá? De controle de infecção hospitalar, onde estava dizendo lá tudo que tinha que ser feito, quando ser feito, por quem ser feito, a hora de ser feito, tá? Alguém ligou o áudio, tá? Tá dando interferência bem aqui, os outros vão ter dificuldade para ouvir. Olha o áudio de vocês aí, o microfone, e desliga, por favor. Com essa morte de Tancredo Neves, aí houve essa implementação, né, desse manual de controle de infecção e o Centro de Treinamentos em Controle de Infecção Hospitalar, tá? Em 1988, pela portaria 232 do Ministério da Saúde, criou-se o Programa Nacional de Controle da Infecção Hospitalar. Em 1989, aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro sobre infecção hospitalar. Deixa eu só ver aqui quem é que está com esse microfone ligado. Tem alguém com o microfone ligado. Tá dando interferência aqui. Em 1990, o Programa Nacional é transformado em Divisão Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Em 1992, todos os hospitais são obrigados a manter o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, tanto os hospitais públicos,
né, como os que estavam dirigidos pelo INPS, como os hospitais particulares, tá? Mas somente em 1997 foi implementada uma lei federal em relação à prevenção da infecção hospitalar pelo Ministério da Saúde, que é a Lei Federal 9.431. Em 1999, criou-se, né, o Dia Nacional do Controle de Infecção Hospitalar e a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que foi um grande marco para a saúde pública, a criação dessa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também para a prevenção de infecção hospitalar. A Anvisa ela é uma instituição dentro da vigilância de saúde, né, vigilância em saúde, muito importante, porque ela abrange vários setores e aspectos, né? Tanto desde a alimentação, desde o transporte, desde do controle de medicamentos, controle de clínicas, tudo tem que ser passado primeiro pela Anvisa, tá? Se o médico quiser abrir uma clínica, ele só abre se ele conseguir o alvará da Anvisa para abrir essa clínica, tá? Um medicamento só é liberado se ele conseguir o alvará da Anvisa de liberação para esse medicamento. Então, a Anvisa ela veio para somar muito na saúde pública, principalmente em relação à prevenção da infecção hospitalar. A Anvisa ela criou esses sinais, né? Que é o Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecções e Serviços de Saúde. Dentro dele existe umas gerências, né? Que é a Gerência Geral de Tecnologia de Serviços de Saúde, Gerência de Investigação, Infecção e Prevenção de Eventos Adversos e Gerência Geral de Informação. Então, ele se divide aí nessas gerências, tá? A Gerência Geral de Tecnologia de Serviços de Saúde são as que vão estar... Deixa eu só liberar bem aqui para a menina participar, que pedi. Tá. Essa gerência geral de tecnologia de serviços são as que vão fazer parte aí das tecnologias que vão ser aparecendo no serviço de saúde, né? É um raio-x mais moderno, que agora é 3D, é aquela que uma laser, um dispositivo a laser que você coloca para você conseguir enxergar a veia da criança, a veia do idoso, porque é bem frágil. Então, assim, ela vai estar relacionada nesse sentido, tá? Dessa vigilância dessas tecnologias de serviço de saúde. A gerência de investigação, infecção e prevenção de eventos adversos, né? De investigação, ela está relacionada à investigação dessas infecções hospitalares, né? E prevenção de eventos adversos, medicações pode ser um exemplo, né? Que faz algum efeito adverso no corpo do paciente. Então, para prevenir, é por isso que toda medicação só é liberada depois de passar pela Anvisa. E aí a gente tem gerência geral de informação, que é que vai ter a alimentação desse sistema, de tudo que aconteceu, todos os eventos adversos, todas as infecções hospitalares, todas as tecnologias que foram lançadas. É uma gerência geral da informação de tudo que acontece dentro da Anvisa. Desculpa, dentro da Anvisa não, desses sinais, tá? Que é o Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecções e Serviços de Saúde. Definição dos sinais. Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecções e Serviços de Saúde. Ela é uma iniciativa da Anvisa, como eu falei anteriormente, e é uma ferramenta para aprimoramento das ações de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, hospitais brasileiros e gestores de saúde. Então, é um sistema brasileiro, tá? Ele não é nacional, como alguns outros que a gente acaba vendo bem aí, como aquela associação AHA, que a gente falou ainda agora. O objetivo dela é uniformizar e padronizar indicadores de infecção hospitalar, qualidade possibilitando seu acompanhamento.
Servir como instrumento de orientação para a implementação das ações que visam diminuir a incidência e gravidade de infecção em serviços de saúde e de medida de sua eficácia. Quando ela diz uniformizar e padronizar os indicadores de infecção, é tipo assim, se eu percebo que o catéter venoso central, ele está, na maioria das vezes, ligado a muitas infecções hospitalares, então a Anvisa começa a fazer uma investigação. Morreu ou teve 20 notificações por catéter venoso central, vamos supor. Então, o que está acontecendo? Será que essa empresa que está fornecendo esse catéter, como que é a produção desses catéter? Vamos na fábrica, vamos investigar, vamos ver se lá tudo é dentro dos padrões de higiene que a Anvisa preconiza, né? Vamos ver nesse sentido. E aí vai fazer o quê? Vai acompanhar para ver se isso é verídico ou não, tá? No caso de servir como instrumento de orientação para a implementação de ações, é como a gente viu lá nos sistemas de informação em saúde, né? Um dado gera informação que vai gerar uma ação, né, para os gestores. Do mesmo jeito, é esse sistema, porque ele vai conseguir captar uma quantidade de dados e vai transformar esses dados em informações. Tá, no Hospital Maria Cecília Oliveira de Jacundá, a gente teve 20 casos de infecção hospitalar por conta de cateterismo vesical, né? Vamos supor, cateterismo vesical, e esses pacientes chegaram a ter complicação. Então, o que está acontecendo? Né? Vamos ver o que está acontecendo com isso aí, vamos investigar. A gente tem o dado, né? Então, eu vou fazer a investigação. Vou investigar o que está acontecendo. É a marca que foi comprado? É a técnica asséptica que não está sendo feita correta? Né? É o material? Vamos ver o que é. Então, esse dado vai gerar uma informação que vai gerar uma ação. Quando eu vou buscar essa informação para saber o que está acontecendo, eu quero fazer isso aqui, ó. Tentar diminuir a incidência e a gravidade de infecções em serviços de saúde. E melhorar a eficácia, né, do atendimento, tá? Então, quando eu pego esse dado que transformo numa informação, que gera uma ação, que eu vou para o campo ver o que está acontecendo, eu acabo gerando um leque de informação para saber o porquê de uma determinada coisa. Tá? Outro objetivo é monitorar a qualidade da assistência hospitalar e os riscos, né? O que mais pode ter risco de infecção hospitalar? Dentro do centro cirúrgico é o lugar mais propício a um risco de infecção. Se os materiais dentro do CMS, esses materiais não são esterilizados da forma correta, né? Alguma coisa assim nesse sentido, tá? Estudos revelam que infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS, elas são responsáveis muitas vezes, por sobrecarga de trabalho, né? Ou seja, o paciente que ele tem infecção hospitalar, ele pode gerar maiores problemas para o sistema, porque eles são pacientes que vão demandar mais cuidados. Então, vai ter uma sobrecarga maior de trabalho. Vai ter também prejuízos financeiros, né? Esse paciente poderia ficar internado só 2 dias, ele vai ficar internado ali 10, 12 dias, 15, né? E também, consequentemente, maior número de óbitos. A sobrecarga de trabalho, ela tanto está relacionada com o surgimento de infecção relacionada à assistência de saúde, por exemplo. Se eu tenho uma sobrecarga de trabalho, se eu trabalho 60 horas por dia, que não é o preconizado pelo nosso Conselho Regional de Enfermagem, eu tenho uma probabilidade maior, tá, de estar fazendo com que o meu paciente adquira infecção hospitalar. Porque se o correto é eu lavar minha mão antes de ir para o paciente, antes de manusear os objetos dele, depois de sair de lá do paciente, depois que manusear o objeto dele, depois de tudo, eu deixo de fazer isso porque eu vou estar tão cansada que eu digo, eu não vou lá lavar minha mão para bem ali, só mexer bem aqui no acesso desse paciente, bem aqui. Aí eu saio de um paciente e vou para o outro. Aí acabo gerando uma infecção cruzada de um paciente para o outro, tá? E os estudos também revelam que 50% das infecções hospitalares poderiam ser evitadas. Então, assim, é um percentual bem significativo, né? Imagine se a gente tivesse 1 milhão por ano, 500 mil
poder ser evitado. É muitas pessoas que acabam adquirindo infecção hospitalar e de uma forma que poderia ser evitado de forma simples, né? Como a lavagem das mãos e algumas outras coisas que a gente vai estar vendo também. Prevenção da infecção hospitalar, tá? A gente deve sempre lavar as mãos antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após a exposição a fluidos, né? Seja ele nasal, seja ele ginecológico, seja ele qualquer que seja sangue, a gente tem que lavar as mãos. Após o contato com o paciente, após o contato com as áreas próximas ao paciente, encostei na cama do paciente, peguei no soro do paciente, tenho que lavar minhas mãos, tá? Lembrando que esses fluidos corporais, mesmo que você esteja de luva, quando você tirar a luva, você tem que lavar as mãos. A luva, ela não quer dizer que ela é um procedimento de asepsia, antissepsia das mãos, tá? Ela é só uma precaução de contato com o paciente e com os fluidos. Prevenção de infecção hospitalar. A fricção asséptica das mãos, né? Com a preparação alcoólica, é o método preferível de rotina para a higienização das mãos, se as mesmas não estiverem visivelmente sujas. Ou seja, eu vou lá no meu paciente, né? Eu posso só colocar um pouco de álcool na minha mão, vou fazer todo o processo de fricção, todo o processo, né, de fricção, e vou lá no meu paciente manusear o soro dele, levar um alimento para ele, tá? Quando eu venho de lá para cá, eu posso fazer a mesma coisa também. Boto um pouco de álcool na mão, faço a minha higienização, tá? Higienização das mãos com água e sabão. É necessário quando as mãos estiverem visivelmente sujas, né? Quando você tira a luva, fica o pó lá da luva nas tuas mãos. Então, você vai lavar as mãos, tá? Ou quando você, por algum motivo, foi manusear alguma coisa e sujou a tua mão. Ou você pegou nas áreas próximas do paciente. Ou você acabou sujando a tua mão com qualquer coisa que seja relacionada ali ao leito do paciente. Você tem que lavar suas mãos com água e sabão. Você olhou para a mão, tá visivelmente suja, tem que lavar, tá? Você só vai passar a solução alcoólica quando você estiver com as mãos limpas. Olhei, não tem nenhuma sujidade, não tem nada, eu tô indo lá no paciente, só faço a higienização asséptica das minhas mãos para eu ir lá no paciente e ter a certeza que eu não tô levando nenhuma bactéria que tá bem ali comigo, ali onde eu tô, que já é residente do hospital, né? E levando para aquele paciente que já está susceptível a adquirir mais outros micro-organismos que vão ser prejudiciais para o seu corpo. Através da higienização das mãos, os micro-organismos são destruídos. Bactérias, vírus e fungos, né? Não é permitido o uso de adornos e unhas postiças. A CCIH, ela pega muito em cima disso aí. Os profissionais de saúde, eles são muito rebeldes nesse sentido, de sempre estarem usando adorno, brinco, anel, pulseira. Isso, desculpa, gente, isso é muito ruim, tanto para você como para o paciente, porque além de você estar levando contaminação para o paciente, você leva para sua casa também, tá? Então, isso é muito importante. As unhas têm que sempre que estar cortadas, limpas, de preferência um esmalte claro, tá? Que dê para você ver quando sujar, você vê embaixo das unhas. O Bruno não deixa não. Se o Bruno vê, pois é, o Bruno não deixa não. Se o Bruno vê, ele dá advertência mesmo. Falando, não pode, de jeito nenhum. Não, não pode, de jeito nenhum. No dia que eu tava lá de plantão, tinha uma técnica que tava de brinco, eu pedi pra ela tirar. Eu peço pra tirar. Mas tem enfermeiro que não quer brigar com os técnicos, entendeu? Tem enfermeiro que não tem moral. Eu tenho. Tu não deve nem levar pro hospital, tem que deixar tudo na tua casa.
Se tu vai pro teu plantão, tu nem leva, porque se tu levar, tu vai ser roubada lá, igual muitos já foram. É sério. Os próprios colegas roubam, viu? Infelizmente. Hum. Não. 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 Ninguém vai saber quem foi. É assim. O caso que você falou bem aí não é uma infecção hospitalar. Ele já chegou lá com uma lesão, né? Ele chegou no hospital com uma lesão. Geralmente, quando. Vou dar um exemplo bem característico que a gente vê muito. Cesariana. As mulheres de cesariana, né? Aí a gente fala com os técnicos, olha, o curativo da cesariana, você vai lá, vai fazer a limpeza com o soro e primeiro a gente tira, né? Vamos supor, a mulher fez a cesariana agora. Aí, no outro dia, ela vai tomar banho e tirar aquele curativo compressivo que a gente coloca. A gente coloca um curativo compressivo para não sangrar. Aí pela manhã ela vai levantar, aí a gente vai orientar ela. Olha, você vai tomar banho embaixo do chuveiro, você vai tirar esse curativo e você vai passar bastante sabão, água e sabão, tá? Vai orientar ela, bastante água e sabão. Aí depois eu vou voltar aqui para fazer o seu curativo. Vocês vão ver muitas essas divergências, tá? Eu tenho um curso de feridas e curativos que muita coisa mudou. Eu fiz uma oficina com o pessoal da ENF 15, foi muito legal. Aí a ENF 16 foi os ouvintes, a gente fez peça anatômica, foi bem legal a oficina. Lá os meninos já expunham as novas metodologias, os novos tipos de curativo que existem, o que está em desuso. Por exemplo, passar o álcool em cima da cirurgia está em desuso, não existe mais isso, tá? O álcool a gente passa só no coto umbilical do bebê, mas na cirurgia não passa mais, só lavar com água e sabão. Aí vamos lá, aonde a gente quer chegar na infecção hospitalar. Eu tenho 3 pacientes que fez a cesariana, né? Eu vou lá e vou fazer o curativo. O correto, eu lavo a minha mão, eu preparo todo o material do paciente, lavo a minha mão e vou lá fazer o curativo da paciente, né? Faço o curativo dessa primeira paciente, lavo com soro, coloco um micropólio para tampar ali enquanto ela está no ambiente hospitalar, tá? Para ela aquela cicatriz cirúrgica não ficar exposta, né? Porque ela está num ambiente hospitalar, ali ela pega na cama para levantar, essas coisas que ela faz, ela pode estar depois passando a mão na cirurgia e levando um micro-organismo para lá, né? Então tampa ali com micropólio. O correto vou no meu posto de enfermagem, desprezo o meu material, lavo minha mão, lavo minha bandeja, preparo o material para fazer da próxima paciente. Mas a maioria não faz isso. Tem preguiça, aí vai e leva uma luva no bolso. Quando não faz o curativo de todas as 3 com uma luva só. Viu? Leva lá tudo dentro da bandeja. E aí sai. Faz dessa, faz daquela outra. Então acaba que ele leva uma infecção cruzada. Se tem algum ali que tomou banho e não lavou direito, né? Ficou algum micro-organismo ali, vai acabar levando de uma para outra, entendeu? Então, assim, a infecção hospitalar, ela é... Nesse sentido, a gente tem que ter muita precaução, muita cautela, entendeu? Eu nunca gostei de fazer o curativo de todo mundo assim junto. Não dá certo. Não dá certo. Pra mim não dá certo. Tá errado. E tá errado mesmo. Viu? Mas vai ter colega que vocês vão ver lá quando vocês for pro estágio. Que vai fazer isso. Que vai levar o álcool pra passar em cima. Que vai orientar a mulher a passar. Teve uma colega que orientou
a paciente a ficar 7 dias com o micropólio no lugar, na cicatriz cirúrgica. 7 dias. Agora, tu imagina aí, tu vai tomar banho, aquele micropólio vai molhar, né? Vai molhar, vai ficar úmido ali, o local, a cicatriz da cirurgia. E aí, não vai proliferar a bactéria? Bactéria gosta de meio úmido, gosta de açúcar. Oi. Oi. Outro erro, não existe mais isso. Se vocês forem ver, gente, depois vocês podem estar pesquisando isso aí, vocês vão pesquisando para vocês adquirirem conhecimento para vocês mesmos. O álcool, ele é um agente corrosivo, tá? Ele é um agente corrosivo. Bota um pouco de álcool em cima de alguma coisa e deixa lá para você ver se não corrói. Ele é um agente corrosivo, ele está em desuso para fazer curativo. Curativo é soro por jato, né? Aí seja ele morno ou seja ele em temperatura ambiente, tá? As novas literaturas já dizem isso. Médico, ele não entende nada de curativo, ele odeia ferida. Todo médico odeia ferida. Eu nunca vi um na minha vida, até hoje, que gosta de ferida. Eles odeiam. Quando chega lá, qualquer coisa que é ferida, chama o enfermeiro. Eles odeiam, tá? Então, eles falam... eles não gostam, não. Tem raiva. Bota o enfermeiro para prescrever a cobertura, fazer o curativo, fazer todo o servicinho pouco que eles deveriam fazer, tá? Então, assim, o álcool, o álcool só no coto umbilical do bebê, tá? Porque ali é uma área contaminada, o coto umbilical. E a outra coisa bem aqui, o álcool ele ajuda a secar o coto umbilical para cair, entende? Secar, além de não proliferar a bactéria ali, porque se você prestar atenção é assim, o coto umbilical, ele é uma carne morta, é um tecido morto, entendeu? O bebê chora, não é porque o umbigo tá doendo, igual o povo dizia antigamente, não existe isso, o umbigo tá doendo. Chora porque ele tá com fome, porque ele tá com cólica, por qualquer outra coisa, mas pelo coto umbilical não é não. Então assim, como ele a tendência dele é começar a... E ele é gelatinoso, né? É meio gelatinosinho. A tendência é ele começar a secar para cair. O álcool vai ajudar isso, fazer isso, entendeu? Secar, ficar seco para que não prolifere bactéria, entendeu? Isso. Além de ser um agente corrosivo. Se o local lá tiver, por exemplo, uma partezinha do tecido aberto, porque às vezes fica, né? Quando ele sutura, às vezes fica, dói pra caralho, dói demais. Então, assim, acaba que machuca a paciente, tá? Então é só lavar com água e sabão e manter o ambiente mais seco possível. Lavar com água e sabão, bastante água e sabão. É só o soro para lavar. Só o soro para lavar. Aí a gente lava, seca e bota um micropólio dentro do ambiente hospitalar. É para ser assim, mas nem sempre acontece, tá? Não tenho ciência não. Aqui não, mas às vezes a gente vê no jornal, né? Mas eu vejo direto. Mas eu vejo direto. Essa semana, essa semana retrasada mesmo, teve uma gestante que ela ganhou o neném lá no hospital e aí a cicatriz cirúrgica dela tava bem infeccionada mesmo. E assim, eu sou muito de observar. Eu digo, a pessoa quando ele é pesquisador, que nem é o meu caso, que eu sou pesquisadora, tudo a gente vê um problema e quer ver uma solução para esse problema. Eu tenho analisado desde quando eu entrei no hospital municipal, quando eu estava lá, que tem um médico, uma médica, vou dizer assim, que aí ninguém vai saber se é médico ou médica, um médico ou uma médica, que quase todos os procedimentos cirúrgicos dele infecciona. Eu não sei o porquê, mas eu já observei isso. Aí quando a minha paciente chegou lá, a primeira pergunta que eu fiz pra ela, ei, tu fez a cirurgia com quem? Quem foi que fez a cirurgia? Aí ela falou. Aí eu só tirei mais ainda a minha dúvida, né? Eu digo, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Seja na hora de abrir, seja na hora de fechar, seja na hora de... Alguma coisa acontece,
dentro dessa cirurgia. Para a maioria infeccionar. Umas chegam a infeccionar que chega até que ir lá mesmo para fechar por segunda intenção. Terceira intenção, né? Que a gente chama. Que é a cirurgia está infeccionada. Aí é um corte que ele vai ter que fazer outro corte para depois juntar esse tecido lá. É uma coisa muito feia, tá? Então, assim, eu já prestei atenção nesse caso. É assim, eu não procurei nem fazer uma pesquisa em cima disso, porque eu sei que eles não iam me liberar para fazer, entendeu? Mas, holisticamente, eu já prestei atenção nisso. Que tem sim, uns lá que fazem que dá mais infecção do que outros. Ou não lava a mão direito, ou não caça a luva direito, ou não sei. É alguma coisa que ele faz que faz com que a técnica não fique asséptica para a cirurgia. Entendeu? Sim, claro. Eu sei. Ficou comprometido as cordas vocais, né? É, gente, tem infecção hospitalar que deixa a pessoa pro resto da vida numa cama, entendeu? Então, assim, a gente, enquanto enfermagem, tem que ter um olhar diferenciado para esse sentido. Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga minha que ela faz tratamento de câncer e a gente é viciado em lavar a mão. Nós três, né, que fizemos faculdade junto. Eu e elas duas. Aí ela dizendo pra mim, mulher, o povo tava me mandar embora daqui. Eu digo, o que foi, menina? Ela, minha irmã, eu gasto quase o papel todinho aqui, porque eu sou o dia todo lavando minha mão. Então, assim, é por hábito que a gente tem que fazer dentro de casa. Gente, tem gente que vai usar o banheiro e não tem coragem de lavar a mão. Só quer lavar a mão depois que sai do banheiro. Ai, 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 tu vai pegar lá no teu negocinho lá com a mão suja. Tu lava a mão pra pegar no negocinho, faz teu xixi, teu número 2, número 3, número 4, número 5, o número que você quiser. Saiu, lava tua mão de novo. Entendeu? Lavar as mãos, gente, é o ato mais simples de prevenção de tudo que existe, tá? Então vamos lá. É, não é permitido o uso de adornos, né? Que a gente já tinha comentado. E é importante cuidar das mãos, mantendo-as também hidratadas e sem lesão, tá? O álcool e o sabão também, né? De tanta gente lavar as mãos, resseca muito. Então é sempre bom a gente manter essa mão hidratada, tá? Leva um hidratantezinho, de hora em quando passa um hidratantezinho na tua mão. E se você tem alguma lesão na tua mão, faz um curativo, tá? Pra você trabalhar, porque assim, você tem uma lesão na tua mão, aí por algum motivo acontece alguma coisa, porque acontece, gente, imprevisto que não dá tempo de você pegar a luva, entendeu? E aí vai, ó, o sangue lá na tua lesão. Então, você pode ter se contaminado, vai ter que fazer o uso do PEP, né? Que é uma medicação para prevenção de HIV. Então, assim, é um transtorno muito grande, viu? Prevenção de infecção hospitalar. A conceituação geográfica do risco de exposição, o ambiente de assistência, né? O ambiente da assistência, as áreas próximas ao paciente. Tudo que tiver próximo ao paciente, ele é área de risco, área de exposição para contágio, tá? Para infecção hospitalar. Deixa eu só colocar meu telefone para carregar aqui rapidinho. Descarregou. Tá, pois é. Então vamos lá. O ambiente de assistência são essas áreas próximas, né, do paciente. O sítio crítico, né, que a gente fala de risco de infecção, são tudo que foi invasivo no paciente, né? Sonda, catéter, seja ele periférico, como o acesso, né, para correr o soro, seja ele central, que é o para correr soro ou medicação, ou alguma coisa que é na subclávia, né, ou em alguma outra que o médico optar, tá? São o sítio crítico, tá? Do paciente, sítio crítico. E os semicríticos são vamos supor, a cama, o
a comadre lá do lado, né? O criado mudo, por aí. Antes do contato com o paciente, né? Para prevenir infecção, a gente tem que lavar as mãos, né? Antes de qualquer contato que seja. Aperto de mão, toque, abraço, ajuda na deambulação, realização da higiene corporal, instalação de máscara de oxigênio, nebulização, sessão de fisioterapia, verificar pulso, pressão arterial, ausculta, qualquer coisa que você for fazer, né? Você vai sempre lavar as suas mãos, tá bom? Antes do contato com esse paciente. É uma proteção para você, mas também é uma proteção para o paciente. Antes da realização de procedimento asséptico, né? Higiene oral, cuidados com sonda nasointeral, aplicação de colírio nos olhos, tratamento de lesão da pele, curativo, aplicação de injeção de catéter, abertura de sistema de acesso vascular ou sistema de drenagem, aspiração de secreção, preparação de alimentos, medicamento, material estéril, tá? Então, vocês vão sempre lavar as mãos antes de fazer tudo isso, tá? Após risco de exposição a fluidos corporais. Então, você vai lavar as mãos. Após você realizar essa higiene oral do paciente, todos esses cuidados com sonda nasointeral, nasogástrica, tá? Tratamento das lesões da pele, curativo, tá? Colheita e manipulação de qualquer amostra biológica, ou seja, eu vou coletar um sangue para o laboratório, então antes disso, a gente lava as mãos, depois a gente lava as mãos também. Abertura de sistema de drenagem, inserção ou remoção de tubo endotraqueal, limpeza de urina. Algumas dessas coisas bem aqui é a enfermagem, tá? Enfermagem como um todo e algumas é a enfermagem enfermeiro, tá bom? E algumas até é a físio. Limpeza de urina, fezes, vômitos, descarte de resíduos. Então, sempre lembrar de lavar as mãos. É uma proteção para o profissional da saúde, para o paciente e para o meio ambiente, tá? E realizar os descartes corretos, tá, gente? Em cada coisa. O que for material que seja biológico, descartar no que for biológico, infectante, né? No infectante, que for comum, no comum. Gente, se vocês fizerem uma pesquisa sobre isso, vocês vão ver que 90% dos profissionais, 98% vou botar, os profissionais descartam os materiais nos lugares errados, tá? Material com sangue no lixo comum, material comum no lixo infectante e por aí vai. Após o contato com o paciente, né? Após tudo que você fez com o paciente, lavar as mãos, tá? Proteção para você, profissional, e para o paciente também, para o ambiente, na questão dessa instalação e sessões de fisioterapia, reabilitação de higiene corporal, né? Vou tirar a fralda do paciente, então eu vou desprezar no local correto. Mais ou menos nesse sentido, tá? Após contato com proximidades do paciente. Troca de roupas de cama, ajuste de bomba de infusão, monitoramento do alarme, contato com grade da cama, limpeza, arrumação da mesa, cabeceira, tá? Tudo isso tem que ser feito a higienização das mãos antes e depois. E lembrar também de fazer a higienização disso. Às vezes, se as meninas da limpeza não higienizar a cama, o técnico é que não higieniza mesmo. Por mais difícil do mundo é eu ver um técnico que vai lá, passa um álcoolzinho na cama, ali ao redor onde o paciente toca grade, na comadre, no criado mudo. É bem complicado, a gente quase não vê técnico que faz isso não, tá? E os que fazem são taxados de chato. Mas seja taxado de chato fazendo a coisa certa do que fazendo a coisa errada, tá? Oi. É assim, ó. É assim. Tem a divisória de função. Por exemplo, o paciente, quando ele chega, quando as meninas passam pela manhã, as camas que estão sem paciente, elas limpam todas, que existe uma coisa que a gente chama que é cama aberta, cama fechada, tá? E tem outro que eu esqueci agora, cama aberta, cama fechada, cama ocupada
e outro lá. A cama aberta, né? Vamos lá, a cama aberta. Não tem nenhum paciente lá. As meninas da limpeza passam, limpa tudo, passa álcool, passa que boa e deixa o colchão levantado. Não deixa na cama deitado, deixa levantado. Cama aberta, tá? O paciente, quando ele chegar, para ser internado, tá lá limpinha, é só forrar e colocar o paciente. Agora, se eu sou técnica e eu tenho um paciente, eu tô com ele, e o meu paciente vai pro banho, a obrigação é minha, tá? Eu vou lá, tirar o lençol sujo, colocar no biombo, pegar um álcool, um lençol limpo, venho, limpo o colchão, passo ali ao redor da cama, do criado mudo, forro o lençol e deixo limpo, lindo, cheiroso e maravilhoso, para quando o paciente chegar, ele deitar novamente, tá bom? Então, cada um tem a sua função, o seu horário, tá? Para fazer a higienização. O técnico tem a hora dele e o pessoal da limpeza também tem a hora dele de fazer, tá? Então, só recapitulando, a gente vai fazer a higienização das mãos antes do contato com o paciente, antes da realização dos procedimentos, né? Asséptico, após o contato com o paciente, após a exposição a fluidos corporais e após o contato com as áreas próximas do paciente, tá? Eu deixei uma frasezinha aí para vocês. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a orientação da atividade de amanhã. Deixa eu parar bem aqui o vídeo, se der tempo.